Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, apenas um versículo em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, para que a gente talvez ressignifique, ou dê uma ênfase no verdadeiro significado do Natal para os nossos corações. Gálatas 2:20, vamos lá, olha aí. Uma palavra maravilhosa de Paulo aqui, quando ele está dizendo o seguinte, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que palavra forte, hein? A gente começa a observar a visão de Paulo, como Paulo enxergava o Natal, não é? É claro, pastor, naquela época não se comemorava Natal no dia 25 de dezembro. Não se comemorava o Natal no dia 25 de dezembro. Mas não obstante a esta data específica, Paulo compreendia o nascimento de Cristo e a sua importância. O nascimento de Cristo dividiu a história. Imagine a grandeza disso. Nós temos o que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo. Na maioria das nações, isso acontece. Nós definimos o nosso calendário a partir disso aí. Então, o nascimento de Cristo foi algo extremamente relevante. Até do ponto de vista natural, nós tivemos acontecimentos extremamente relevantes. 3 magos saem do Oriente e seguem uma estrela, um discernimento que eles tinham, provavelmente astrólogos, e eles estavam ali, eles perceberam, e ali se fez para eles o anúncio de algo extraordinário. Eles perseguem aquela estrela, deve ter levado muito tempo viajando, semanas viajando, para chegar ali, e eles procuram compreender o que estava acontecendo, e perguntam, levam eles até o rei, Herodes, e eles vão perguntar, olha, nós vimos o sinal do rei que está para nascer. Olha que coisa maravilhosa. E depois eles seguem a estrela, vão até Belém, descobrem lá na manjedoura, aquele pequenino que nasceu lá, chorando, indefeso, como qualquer criança, e eles têm aquele discernimento de dizer, este não é um ser humano qualquer, não é mais um de nós, mas alguém completamente diferente, alguém completamente especial, não é? E eles abrem dos seus tesouros, como diz a palavra de Deus, e dão presentes dignos de um rei, ouro, incenso, mirra, o melhor que eles tinham, eles ofertam àquela criança. Então, isso é algo extraordinário. Quem disse a eles que aquela criança era especial assim? Hein? Isso é tremendo. Mas observe o que Paulo diz, porque na fala de Paulo, naquilo que Paulo está dizendo, nós precisamos compreender que isso está para além do anúncio apenas do nascimento físico. Paulo está falando aqui, nas suas palavras, da forma como ele colocou, ele diz, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo nasceu em mim. Cristo vive em mim. Então a compreensão de Paulo, ela está muito para além do que a compreensão que muitos de nós, até os melhores, quando enxergamos o Natal e pensamos no nascimento de Jesus, queremos até comunicar essa verdade do nascimento de Jesus, mas o verdadeiro Natal que é trazido por Paulo aqui, não é apenas o nascimento dessa criança, porque se o nascimento dessa criança trouxe uma importância muito grande, mudando até o calendário e a história do mundo, o nascimento dele no nosso coração é que faz toda a diferença para nós. Se a gente celebrasse o nascimento de Cristo apenas por um acontecimento de mais uma criança que veio no mundo, por mais especial que ela fosse, isso só seria religiosidade. Mas compreender, discernir o nascimento de Cristo no coração de cada um de nós e o que isso proporcionou em nós, é que a gente pode dizer, este é um verdadeiro Natal a ser celebrado
com muito mais ênfase. Aí a gente pode aproveitar o dia, né, de Natal para comunicar essa verdade. Não é só que Cristo nasceu neste mundo, é que Cristo nasceu no meu coração. Quando Paulo diz, Cristo vive em mim. Em outras palavras, isso significa dizer que Jesus nasceu no coração dele. Olha que coisa extraordinária. Porque toda esta conversa, né, de bíblica, ela parece loucura aos olhos das pessoas naturais. Não é isso que Paulo diz também, escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, que parece loucura, mas o espiritual compreende tudo muito bem, ele discerne todas as coisas, de ninguém é discernido. Ele está querendo dizer que a mensagem bíblica não é uma mensagem a ser compreendida pelo nosso discernimento natural, pelo nosso intelecto, por mais intelectual que um ser humano seja. Esses dias eu vi um filósofo, né? Uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa extremamente culta, uma personagem conhecida do meio acadêmico aqui no Brasil, e ele falando sobre ele e sobre o apóstolo Paulo, né? E ele dizendo, eu gostaria de acreditar nas coisas que Paulo acreditava, porque isso simplificaria em muito a minha vida, compreender que há um propósito de Deus nas coisas, compreender que mesmo quando algo de ruim possa nos acontecer, isso não fugiu de um controle de Deus. Então ele diz, o problema é o seguinte, eu não consigo acreditar nessas coisas. Imagine, ele é um intelectual, André, mas ele não consegue entender isso, ele não consegue acreditar nisso. Quando Jesus confronta Nicodemos, Nicodemos vai ter com ele, Nicodemos se torna seu discípulo, mas Nicodemos, ele tinha no seu coração, apesar de ser um homem assim diferenciado, ele era um príncipe de Israel, ele era um conhecedor da lei de Moisés, um praticante da lei de Moisés, mas havia algo que angustiava o seu coração. Ele não tinha talvez a convicção de sua salvação, e ele foi ter com Jesus, e esse era o seu dilema. Ele não precisou explicar a Jesus o seu dilema, porque o Senhor já entendeu que era o problema dele. E quando ele chega ali para Jesus e fala com Jesus, Jesus então vai no cerne do problema e diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos diz, como é? Eu sendo velho tenho que voltar a ser criança e entrar no ventre de minha mãe? E o Senhor Jesus disse, não, eu não estou falando disso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu te falo das coisas tão simples, tu não entendes? Ele ainda deu uma charladinha assim, né, com Nicodemos. E Paulo está então aqui, trazendo a ênfase sobre este tema, o que significa um Natal. Talvez Paulo pudesse dar uma definição, e dizer assim, olha, eu defino o Natal como o nascimento de Cristo no meu coração. Este é o verdadeiro nascimento que importa. Você sabe por quê? Porque senão uma pessoa não se converte, Cristo ter nascido ou deixado de nascer, isso não faz diferença para ele. Na vida real não faz diferença para ele. No seu dia a dia não faz diferença para ele. Não faz diferença. Qual é a diferença que faz para uma pessoa que está aí fora, que não tem uma experiência com Cristo? Se Cristo nasceu ou deixou de nascer? Nenhuma. É o curso da vida que toca. Nasci, estou crescendo, vou trabalhar, produzir, me reproduzir, vou morrer, é isso. Ou talvez a crença, né, em alguma seita, em alguma, sei lá, né, religião fundada por homens. Isso é tudo e não é mais nada. Quando a gente entende o significado do Natal, como Paulo entendeu, faz significado, e de uma forma muito especial, celebrar o Natal. Quando a gente passa pela experiência do novo nascimento, e a gente entende a realidade, o que é a realidade da existência de Cristo em nós, eu acho que faz todo sentido a celebração do Natal, com a família, com os amigos, na igreja. A gente tem perdido a relevância. A secularização tem tirado até de dentro da igreja o realizar de eventos como a festa natalina. Eu até falei ontem, para um ano eu vou armar um presépio, não apresepado, mas um presépio maravilhoso na igreja, porque a gente precisa dar sentido a isso. A gente tem que celebrar Jesus.
a gente tem que louvar a Ele, a gente tem que querer botar para fora o que está aqui dentro, irmão. Não é possível que a gente apequene uma data tão especial. E eu não estou falando aqui de dar um significado comercial, ou dar um significado apenas naquilo que diz de uma reunião social, mas entender o que aconteceu, o porquê. Mas voltando aqui para o texto, porque eu quero falar sobre isso, sobre essa questão do Natal, do nascimento de Cristo, mas na nossa vida. Talvez você se lembre perfeitamente do dia que você se converteu, não é assim? Embora que tem gente que nasce dentro da igreja, tem esse privilégio, e aí ele vai ali, mas assim, a coisa acontece de uma forma que não tem aquele grande impacto. Isso é um privilégio. Tem gente que diz assim, eu tenho uma história, eu tenho um testemunho para contar. Que maravilha a gente ouvir, não é? Esses dias o pastor Iná Brandão, que veio ter conosco aqui no aniversário da igreja, ele falou um pouco da sua vida quando era um drogado e foi liberto dentro de uma célula e se converteu e se engajou, no movimento de célula, enfim. Trouxe aí, a sua história. Isso é edificante? É. Agora eu não sei porque que nós não somos tocados quando alguém chega e diz assim, eu tenho um privilégio de nunca ter me afastado dos caminhos do Senhor. Eu nasci dentro da igreja e fui me convertendo e fui embora. Isso é tão maravilhoso, Por exemplo, é a experiência de Carol, Carol? A experiência de alguns aqui. É tão maravilhoso isso, irmão. Nunca me afastei de Cristo, eu sempre estive na presença de Cristo. Então, essa coisa, ela passa de uma realidade apenas e meramente de ser uma criança que vai à igreja e receber em algum momento aquele sopro de vida que vem do Senhor. Ela precisa ter a experiência dela, mas é tão maravilhoso quando essa experiência é colocada. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas coisas aqui, porque para o nascimento de Jesus em nossos corações, nós precisamos entender o que acontece, o que isso promove. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Observe que isso é completamente ilógico. Por que para viver nós precisamos morrer? Isso não é paradoxal, isso não é ilógico. Você precisar passar por uma experiência de morte, eu não estou falando obviamente de morte física, mas você precisar passar por uma experiência de morte para que a vida se revele em você. E o grande problema hoje é que essa experiência de conversão, ela não está acontecendo na vida de muitas pessoas que se achegam na igreja. A adesão, se ter um formato de ser um cristão, não quer dizer que você teve uma real experiência de transformação no Senhor, porque isso nem parece ser lógico à mente humana, à mente natural. Eu não preciso morrer para viver, eu preciso viver para viver, eu preciso nascer para ter vida, porque dentro da nossa lógica humana, quem morre passa, quem morre já foi, a morte encerra todas as coisas. Mas no mundo espiritual, quem morre para este mundo físico, ele está se esvaziando-se de si, para ser preenchido agora com uma nova vida. Esta vida que não agrada a Deus, que não se comunica com Deus, que não se liga à vida de Deus, é tirada de nós, para que possamos ter a vida que diz respeito à vida de Deus. Quinta-feira a gente não teve nossa live, mas quinta-feira passada eu falava um pouco sobre isso, quando Jesus lá em João 10,10 diz, que Ele veio para nos dar vida e a vida abundante, e esta vida abundante, ela é abundante no seu próprio conceito de vida, porque é eterna, mas ela é abundante à medida em que ela vai tomando os espaços do nosso ser, que ela vai preenchendo os espaços do nosso ser,
Não dá para ser crente pela metade, irmãos. A vida de Cristo não pode ser contida em nós, ela precisa se expandir em nós, em cada área de nossas vidas. E tem gente que diz assim: eu sou assim mesmo, eu puxei a mamãe, eu puxei o papai, eu ajo dessa forma, porque meus pais eram assim, e eu puxei a eles. Isso desagrada a Cristo, mas não há uma transformação real. A vida abundante quer tomar todos os espaços em nós, e é por isso que nós precisamos morrer. É por isso que nós precisamos compreender que a morte, e não é qualquer tipo de morte, não é qualquer tipo de cruz, como um sacrifício que você mesmo promove, ou quando você entende que aquela luta que você passa é um sacrifício que te fará aceito aos olhos do Senhor. Isso não tem nada a ver, isso é consequência do pecado e das mazelas deste mundo. Então às vezes alguém está sofrendo, e às vezes está sofrendo muito, passando por um problema de saúde, passando por um problema familiar, passando por um problema financeiro, e a pessoa diz: essa é minha cruz. Isso não te qualifica diante de Deus. É por isso que Paulo diz, quando ele afirma, né? Já estou crucificado com Cristo. É a compreensão do tipo de cruz que Cristo quer que nós levemos. Aquela que comungue com Ele. É o mortificar de nossa carne. É a anulação do nosso eu. E não sofrimento físico. Discernir o sofrimento de Cristo não é fácil. Quando Mel Gibson ele produziu aquele filme, um filme belíssimo, não é verdade? É um filme belíssimo. Mas quem é verdadeiramente cristão, conhece a palavra de Deus, você vê que o filme é desassociado de uma realidade espiritual, porque toda a ênfase que ele consegue dar é em cima de um sofrimento físico. Então ele explora o sofrimento físico, e não que Cristo não tenha sofrido fisicamente, mas ele não consegue enxergar o lado do sofrimento, da anulação de Cristo. Subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e se anulou, né? E como servo ele foi à morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Então a gente, às vezes, as pessoas não compreendem isso, mas quando Paulo diz que esta é a cruz que ele toma para si, é a cruz que mata a nossa carne, não é a cruz de um sofrimento, não é a cruz de suportar um marido agressivo, bêbado, drogado, de conviver com um filho que é um estorvo, cheio de drogas dentro de casa, ameaçando pai, ameaçando mãe. Isso é terrível, mas essa não é a cruz de Cristo. Então não adianta apenas alguém sofrer e dizer que é um bom cristão porque sofre, e aí promove um alto sofrimento. Martinho Lutero dizia, ele chegava a se autoflagelar, buscando sentir, não é? Sentir ali o aceite de Deus, mas ele não conseguia. Tudo o que ele fazia era em vão, porque ele não conhecia a graça de Deus, até que ele conheceu a graça, lendo Romanos. Ele tomou a Bíblia e começou a ler, é um monge, mas ele não lia a Bíblia. Então ele tomou e começou, e quando ele leu a carta aos Romanos, aquilo abriu a sua mente, e ele compreendeu que ele jamais se justificaria por nada que ele fizesse na vida. E muitas vezes as pessoas se autoimpõem um flagelo: eu vou viver só em função aqui dos pobres, isso e aquilo. Tudo bem, isso é louvável diante de nós, mas não nos justifica diante de Cristo. Para que Cristo nasça em nosso coração, nós precisamos morrer o tipo de morte que Deus preveu para nós. Agora, é fácil? Se fosse fácil, todos que estavam dentro das igrejas cristãs eram verdadeiramente convertidos. Eu me lembro de um testemunho de um antigo prefeito da cidade de Osasco. Ele contou em uma reunião da Donep, a gente, né? Ele estava palestrando lá, e ele foi até candidato a governo, esqueci o nome dele aqui agora, de São Paulo. Mas ele disse, né, que ele estava evangelizando um homem muito rico lá de Osasco, uma pessoa que era, claro, chegada a ele, né? E ali ele falava de Jesus, ele disse que não. E eu falo, eu falo de Jesus mesmo, eu evangelizo e tal. Mas teve uma coisa que o cara disse a ele, falou: rapaz, eu não aguento mais você falar de Jesus para mim, eu estou querendo me converter, mas eu só quero saber de uma coisa: dá para se converter sem me arrepender dos meus pecados?
Esse é o tipo de conversão que a gente está vendo hoje, sem arrependimento. Sem arrependimento, e se não há um verdadeiro arrependimento, tampouco há um verdadeiro abandono. Não há morte de nós mesmos. É por isso que muitas vezes a gente não compreende o sentido de certas coisas na palavra de Deus. Quando Paulo disse, né, eu já não vivo mais. Cara, espera aí, velho, a gente tem vontade própria. A gente tem a nossa vontade própria. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, a gente precisa anular a nossa vontade. Porque agora já não somos mais donos de nós mesmos. Nós temos um dono. Não estamos mais no volante do carro da nossa vida. Mas existe alguém que assumiu esse protagonismo, que assumiu essa direção. Mas a gente consegue, de alguma forma, colocar na nossa cabeça que nós podemos continuar no controle de nossas vidas e que Jesus, mesmo assim, é o nosso Senhor. Mas quem é que está mandando de fato? Somos nós ou é Cristo? Quando nós demandamos a nossa vida, quando nós então dizemos, olha, faremos isso, faremos aquilo, tomaremos tal decisão, sem consultar a Deus, dizer, Deus, a tua vontade que assim façamos, será que isso vai prosperar? Porque às vezes as coisas boas, as coisas que são aos nossos olhos boas, e as coisas que não temos do que nos envergonhar, não são as coisas que Deus quer para nós. Há uma diferença. O apóstolo Paulo, ele teve um anseio na sua alma de pregar na Ásia. Existe alguma coisa mais nobre do que isso? Não, não há. Ele disse, eu irei à Ásia, eu vou pregar na Ásia. Mas então, o Espírito Santo disse a ele, você não vai. Um propósito tão maravilhoso. Pouco tempo depois, então, Deus mostrou a ele o porquê de não ir pregar na Ásia. Porque ele teve um sonho, viu um homem, né, e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele concluiu, a vontade de Deus é que eu vá pregar na Macedônia. Deus tinha alguém para pregar na Ásia. Ou Deus estava preparando aquele terreno para o momento oportuno. Mas as coisas que nos parecem boas, nem sempre quer dizer que são a vontade de Deus para nós. E quando nós assumimos esse tipo de renúncia, de morte, em que nós entregamos o governo da nossa vida para o Senhor, então eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, rapaz, o bicho vai pegar aqui a partir do ano que vem, aí muita gente está indo embora do país, né? Tem crescido muito o número das pessoas que têm ido embora do país. E às vezes a pessoa pergunta, né, vem cá, rapaz, vocês não pensam assim, se, né, tivesse uma possibilidade, rapaz, eu não vou para lugar nenhum, eu vou para onde? Como é que você vai se determinar? Como é que alguém que serve a Deus vai dizer, eu vou para cima e vou para baixo? Eu vou para onde Deus mandar que eu vá. Se Deus não mandar eu para lugar nenhum, eu não saio para lugar nenhum. É assim ou não é? Agora, é a falta do entendimento de que para esta vida estar em você, você precisa anular a sua própria vida. Enquanto Deus não manda, enquanto Deus não move a nuvem, a gente não vai para lugar nenhum. Ou então você vai sem cobertura. Você vai sem cobertura. Eu vejo, e eu estou falando isso, eu estou falando de cristãos por aí afora, eu vejo na própria internet. Eu não estou falando das pessoas que não têm percepção de Cristo, porque essas são donas de suas vidas, ou pensam que são, né? Não sabem que o pecado demanda elas, mas pensam que são. Mas nós, cristãos, vamos subir, vamos descer, vamos para ali, vamos para acolá. Não, não é assim. Nós estaremos aonde o Senhor quiser que nós estejamos. Às vezes até dentro de uma fornalha, né? Deus nos manda. Não é nada legal isso, mas é verdade, né? Eu não quero ir para a fornalha não. Se você quer, você tem mais fé do que eu, né? Mas se Deus mandar, é para onde a gente vai. Ou não é assim? Essas coisas nós precisamos ter em mente, irmãos. Quando Ele começa a trazer o que antecede ao nascimento de Cristo, é o entendimento disso. Cristo nasceu, eu me anulei. Ou eu me anulei para Cristo nascer. Pela fé eu quero receber Jesus. Mesmo que eu entenda que eu vou entregar o governo da minha vida nas suas mãos. Ele diz então, olha, já não vivo eu, mas o que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isso
é uma verdadeira realidade de vida. Não há como você compreender um evangelho transformador que não transformou, uma obra transformadora que não surtiu efeito, porque pessoas estão dizendo que teve experiências com o Senhor. O que vale mais a pena para você? Comprar um MRV? Mas não mudam, mas não abandonam o pecado, mas não renunciam, estão sempre fazendo essa opção de permanecerem naquela posição de pecado. A gente tem assim às vezes, a oportunidade de ter contato com alguém. Esses testemunhos são muito comuns, mas às vezes assim eu vejo a dificuldade de pessoas que são deste meio artístico, como por exemplo, estão ali, e quando eles assim sentem no seu coração que Jesus está ali trabalhando na vida deles, aí eles tomam o primeiro passo. Não, eu vou largar isso aqui, essa vida não dá certo para mim não dá para ser cristão e estar aí em cima do trio e cantando requebra ali, mexe aqui, não dá, esse negócio não dá, não tem condição. Aí, porque é uma renúncia, e Deus permite que se seja aprovado, para que se seja aprovado, e de repente a pessoa diz, não, mas eu vou voltar ali e vai cantar aqui. Aí teve um que abriu logo a igreja dos artistas, né, pastor Daniel, que aí deu logo uma condição, aqui você pode vir, canta em trio, toca onde você quiser, que eu não estou nem aí, venha para cá. Então essas coisas não dizem respeito ao reino de Deus. Os homens fazem o que acham que é certo, isso é problema deles, eu não tenho nada a ver. Nós temos que fazer a nossa parte, que cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Mas essas coisas não têm comunicação com o reino do Senhor, e eu tive a oportunidade de vê-los, como é difícil. Já vimos também algumas conversões genuínas, não é? Genuínas, de pessoas deste meio que abandonam tudo e que se tornam agora pessoas que são fervorosas no Senhor, porque compreenderam que a única forma de você viver essa realidade do nascimento de Cristo na sua vida é quando há uma morte, mas uma nova vida tem que estar em você. Irmão, nós precisamos parar com essa história e essa ideia de que Deus aceita tudo. É o pior mal, é a maior heresia que se pratica dentro das igrejas hoje, essa história de hipergraça. Não importa, Deus ama todos incondicionalmente, acabou o papo, você faz o que você quer e Deus vai passar a mão na sua cabeça. Nós estamos conduzindo pessoas para o inferno dentro das igrejas evangélicas. Isso é um absurdo, isso não tem nenhuma coerência com o texto bíblico. Nós temos que dizer que Deus requer de nós uma vida de santidade. De santidade. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Deus não faz anuência ao que é errado. Ele não se aproxima do ambiente de pecado, vai conviver em alguém que vive na prática do pecado. Isso não tem nenhuma coerência com a palavra do Senhor. Mas olha aqui, que discernimento de Paulo, né? Ele primeiro disse, se eu não vivo mais, se não há em mim algo que me encha, ou seja, o meu próprio eu, Cristo agora pode me encher. Aí ele vai dizer, a vida que eu vivo agora. Qual é a vida que você vive agora? Depois que Cristo nasceu em sua vida, e esse viver, e esta vida que eu tenho agora na carne, vivo ou viva pela fé no Filho de Deus. A vida que eu tenho agora, irmãos, não pode ser a mesma vida do passado. Quando Paulo diz, é uma vida nova que eu tenho agora, não é a mesma. Eu não sou o Paulo da lei, eu não sou o Paulo perseguidor, eu não sou o Paulo que conhecia tudo da lei de Moisés, mas não conhecia o Deus da lei. Então tem que ter uma nova vida. Você tem que ter um divisor de águas. Você tem que ter uma forma de você entender que era uma vida passada e agora é uma vida nova. É claro que o processo de santificação é algo paulatino, é algo que vai acontecendo. Você se despreende de uma coisa hoje, está lutando contra a outra, daqui a pouco você vence aquilo e vence acolá, mas você não pode dizer que a vida que você tem em Cristo
não mudou nada em relação à vida que você tinha no passado. Eu continuo na prática das mesmas coisas, vencido pelas mesmas coisas, derrotado pelos mesmos problemas. Isso não é a vida de Deus em nós, irmãos. Mas não é mesmo. Quando Cristo nasce, a vida dele nasce, a vida dele nos domina, a vida dele se expande em nós, e vai nos controlando, e vai nos dominando, e vai nos demandando, e vai nos conduzindo, e nós temos uma mente que já não pensa mais da forma como pensava outrora. As pessoas que nos veem no passado, já identificam uma transformação em nós, e já diz de uma forma muito costumeira: você está ficando diferente, você está andando muito com esses crentes, né? Você tem essa experiência na sua vida, ou na vida de pessoas ao seu redor, porque a influência da vida de Cristo na vida das pessoas, agora as pessoas já se tornam estranhas às outras, como diz o próprio texto bíblico, há uma rejeição daqueles que estão lá fora, porque eles não nos compreendem, não conseguem entender. Eu vi o testemunho de um ex-traficante do Comando Vermelho na época, né? Hoje é evidência sobre o PCC, naquela época o Comando Vermelho, e ele disse que ele era um dos líderes da boca de tráfico, e ele tinha um sócio, um parceiro, e ele se apaixonou por uma moça lá no Rio de Janeiro, e ele não conseguia conquistar essa moça, não conseguia. Ele tinha feito um pacto dentro do terreiro, e o pai de santo ali havia dado um anel a ele, e tinha dado um código, tinha assim, quando você viu uma moça que você se interessa por ela, você pega esse anel e você vira ele no seu dedo, e pode deixar que o seu guia vai fazer o resto, não se preocupe. E ele disse que isso dava certo. Mas teve uma moça pela qual ele se interessou que não deu certo. Isso se tornou, ele voltou, ele disse que ele pegou uma arma em uma determinada noite, que ele estava tão irritado que ele voltou, que ele falou: vou matar o pai de santo hoje. E ele foi até aquele pai de santo, e ele chegou ali, ele teve uma discussão com ele, e ele disse: você precisa entender que há limite nas coisas. Você não consegue esta moça, porque esta moça não pode ser alcançada por você, ela pertence àquele lá de cima. E ele disse: enganou. Mas ele se apaixonou pela moça. É um testemunho muito forte. O cara teve umas experiências tremendas. Ele disse que um dia ele não teve jeito, ele teve que ir na igreja. Aí ele disse: um traficante na igreja. Hoje até, mas naquele tempo não era muito comum. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele disse que ele só se lembra que o pastor deu uma mensagem e que começaram a cantar: foi na cruz, foi na cruz. Ele disse que apagou. Quando ele acordou, ele estava na frente, no chão ainda, e o pessoal disse: olha, nós expulsamos aqui uma legião de demônios de você, mas agora você está liberto. E ele disse que ele saiu assim, ele disse: olha, todo traficante tem um bico, quando assim, para impor respeito. Ele disse que o semblante dele mudou, que ele tinha um sorriso no rosto, uma leveza, que saiu de dentro dele um peso, uma carga, uma opressão, algo tão ruim, tão ruim, tão ruim, e que aí então ele disse: eu não posso mais ficar no tráfico. E ele comunicou isso lá no tráfico, né? E o parceiro dele então encontrou com ele e disse: rapaz, o que é que está acontecendo com você? Ele disse: agora eu não quero mais saber do tráfico. Eu disse: o quê? Ele disse: eu não quero mais saber do tráfico, eu agora sou crente, estou na lei dos crentes. E ele disse: rapaz, eu estou estranhando muito isso, viu? E eu vou dizer uma coisa para você: o que eu não entendo, eu passo. Eu vou lhe matar. Se você aprontar alguma coisa, eu vou lhe matar. Ele disse: eu não vou aprontar nada, rapaz. Eu não quero nada de você. Você pode ficar com o que você quiser aí. Fique com o tráfico, que eu agora não estou mais nessa vida. E ele ficou receoso por um bom tempo, né? Porque o sócio dele achava que ele estava com alguma armação. Mas então, Deus deu livramento, ele seguiu o curso dele, se tornou um missionário e pregava nos capítulos da Donep também. Alguém capitaneou ele aí, e foi assim uma transformação de vida intensa. Por quê? É isso que Paulo está dizendo. A vida que eu vivo agora não é uma mesma vida que eu vivia no passado. Eu não posso conceber, porque a Bíblia não dá margem para isso.
uma real conversão sem que haja uma real transformação. Eu não sei a sua experiência, mas eu sei que com certeza é maravilhosa, porque toda experiência de conversão é maravilhosa. Eu acompanhei alguns de vocês se convertendo aqui, não é? O mesmo pastor Railson, né? História bacana, Deus transforma esse, aquilo, outros, aqui se convertendo no altar do Senhor, que maravilha. E a gente sente, né, aquela graça. Eu me lembro de um dia estar pregando lá na igreja, não sei se o pastor Daniel lembra disso, e eu acho que foi com você, que um rapaz chegou lá desse tamanho, forte que só. Ah, foi. Você mandou ele lá, não foi? Eu não sei, parecia aí lutador de MMA, né? Rapaz, pastor sofre, viu? E ali numa terça-feira eu preguei, o cara foi para frente, o cara começou a chorar, um homem desse tamanho, chorar, e o pior não foi isso não, que ele chorasse lá a noite toda, ele resolveu me dar um abraço, quase me quebra no meio, foi mesmo, rapaz, o cara me abraçou e começou a chorar e começou a me apertar, eu falei, Jeová, eu não sabia que ele era lutador de MMA não, mas eu vi que ele era muito forte, um cara grande e muito forte, e chorava, você vê, rapaz, o que Jesus faz na vida da pessoa, não é? É claro, pode ser que não se firme, mas a gente vê o poder da transformação de Cristo. Aquele filme Paulo o Apóstolo, quem não viu, veja, é tremendo o filme. Tem um momento que Paulo vai falar com o centurião, ele diz, né? O centurião quer saber como é a experiência de novo nascimento. E ele diz, em um momento, não é assim, como que se você queira isso agora, mas um momento, ele vai vir falando do Espírito Santo, né? Até você. E quando ele vier até você, você vai sentir. E o centurião começou a chorar. Filme maravilhoso, né? Porque esta é a realidade acerca de Cristo nascer em nós. É promoção de uma nova vida. E para a gente concluir, né, porque eu não quero segurar vocês aqui não. Este nova vida, Paulo diz, é uma vida que ele vivia pela fé no Filho de Deus, que me amou, disse ele, nos amou, né, e se entregou por mim. É uma vida pela fé. E o que é de conotação da fé, não pode comungar com aquilo que é de conotação que os olhos percebem. Porque a fé é transcendente. A fé não é uma coisa que te dê uma percepção momentânea, material, física, visível e ponto final. A fé é firme fundamento de coisas que se, e a convicção de fatos que não. Pronto. Pela fé, eu vejo o que eu não consigo ver pelos meus olhos naturais. Quem já viu Jesus aqui? Alguém já viu Jesus aqui? Eu nunca vi Jesus. E por que eu creio tanto nele? Por que você crê tanto nele? Por que ele para você é mais real, talvez, do que essa cadeira, que você possa pensar, eu posso estar dormindo, sonhando, tendo um sonho, estou dizendo, estou lá na igreja, o pastor Marco está pregando, está dando meio-dia, ele não para, mas tudo bem, pode ser um sonho e você acorde. Mas ninguém tira Jesus de nós. É uma realidade tão tangível, tão real. Mas a gente nunca viu, Estevão. Mas a fé nos faz crer. E não necessariamente naquilo que a gente vê. Na maioria das vezes, a fé nos faz crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não tocamos. A fé nos faz crer em coisas que nós nem compreendemos direito. Você compreende tudo? Eu lhe pergunto, que peixe engoliu Jonas? Como que Jonas subsistiu 3 dias no ventre de um peixe? Você não entende, mas você acredita. Tinha uma irmã que era professora lá da escola bíblica da Primeira Igreja Batista de Jiquié, que ela dizia, eu não tenho esse problema comigo, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava. Esse rapaz, é verdade mesmo, não é? Porque isso é impossível aos nossos olhos,
a nossa mente, mas não é impossível a Deus. Mas Cristo vive em mim.